Hoje nós vamos ter uma webinar que é promovida pelo Departamento de Fisioterapia Respiratória da Sobrafi. Quero felicitar aí e agradecer pela parceria dos colegas Vinícius Maldani, a Débora, o Fabrício, e iniciar a nossa webinar hoje, onde a gente vai poder falar um pouquinho sobre a classificação brasileira de diagnósticos fisioterapêuticos, um trabalho de anos aí, né, de pelo menos 3 a 4 anos, né, extremamente cansativo, mas foi muito interessante ver esse trabalho concluído. Trabalho que gerou a resolução do COFITO, publicada no ano passado, a resolução 555, de 28 de março de 2022, que institui a classificação brasileira de diagnósticos fisioterapêuticos. Então, na noite de hoje, nós vamos ter o colega Fernando Guimarães abordando justamente todo o trabalho que foi feito, a metodologia, né, para a criação da classificação brasileira de diagnósticos fisioterapêuticos. Ele vai falar sobre os princípios, definições, os fundamentos para a classificação para a CBDF. E, em seguida, o professor Bruno Prata, vai falar sobre justamente a aplicabilidade da CBDF no diagnóstico das deficiências cinético-funcionais respiratórias. Né? É importante entender que nós temos outros capítulos que contemplam também os fisioterapeutas que estão dentro da Sobrafi, que são sócios da Sobrafi, como as deficiências neuromusculoesqueléticas, deficiências cardiovasculares, metabólicas, enfim, e é importante que vocês aprofundem depois. Então, o Fernando vai começar a falar, justamente fundamentando, né, a CBDF, essa ferramenta, todo esse trabalho histórico que vai ser um divisor de águas para a fisioterapia, e é importante que exista a adesão dos colegas, a análise crítica sobre a classificação, para que a gente possa estar sempre num processo de melhoria. Eu queria também lembrar do Daniel, que eu também esquecendo o colega Daniel, ele também do departamento, e também compõe o departamento de fisioterapia respiratória. Fernando, a tela é sua, dá o show aí e mostra um pouquinho sobre a nossa classificação brasileira de diagnóstico fisioterapêutico. Opa, boa noite a todos. Uma honra estar aqui participando dessa webinar, sobretudo porque é da Sobrafir, né? Porque a gente já é parceiro há muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Tenho mais de 25 anos que sou sócio, com muita honra. Essa entidade realmente que muito bem representa as nossas especialidades. E também porque tem meu amigo do peito, do coração, aí, que é o Dr. Francimar Ferrari, um grande cidadão, uma grande pessoa, que acabou de me dar um sobrenome que eu não tinha, Guimarães, né? Então, Falei Guimarães, cara? Coisas do Francimar, perdão, meu irmão, mas é outro cara também extraordinário. Então, a você, perdão, Muniz, perdão, meu irmão. do COFITO, né, de diagnósticos fisioterapêuticos do Conselho Federal, que é composto por mim, a pessoa, por Dr. Bruno Prata e por Dr. Francimar Ferrari. E uma série de colaboradores também, né, que a gente pode estar mencionando aí. Vou pedir para o Dr. Vinícius passar a telinha, porque ficou com ele. Então, começou aqui nessa... Assim, em agosto de 2018, né, Bruno? 18? Bruno e Francimar, 19. Já tem mais de 3 anos, né? Que a gente começou. Quase 4 anos, eu acho. Quase 4 anos que a gente começou a discutir. Foi antes da pandemia. A gente montou esse GT. Na verdade, nós tínhamos. A gente se encontrava nos congressos da Sobrafir e falava da necessidade. A gente era
e aí constituiu esse grupo de trabalho e que nasceu essa criança depois de muito esforço. E aí a gente em agosto de 2000, em outubro, 5 de outubro de 2022, foi publicado essa resolução, né, que instituiu a CBDF, né, que é uma classificação inédita no mundo inteiro, ou seja, não tem nenhuma classificação de diagnósticos fisioterapêuticos no mundo, pelo menos que a gente conhece, né, a gente não viu e não tem mesmo, e que caracteriza especificamente especificidades em relação às deficiências cinético-funcionais relacionadas ao fazer do fisioterapeuta. Pode passar, Vinícius? Então, o que é diagnosticar? Pode passar. Bom, pode passar, Vinícius. É o ato, então, é lógico, diagnosticar é o ato de designar o diagnóstico, né? Então, isso a gente designar, descrever de maneira breve uma situação, um problema. Então, quando a gente identifica um problema, a gente vai à busca de uma solução para esse problema. Então, até a gente faz uma referência, por exemplo, quando um técnico de informática vai lá ver o problema do seu computador, ele tem que fazer um diagnóstico para identificar qual Travou. Tem que passar aí. A intenção é exatamente essa, é identificar a situação, problema, para que a gente possa, então, estabelecer um diagnóstico e prescrever a conduta adequada para esse diagnóstico. Será que ele consegue passar o próximo? Isso. Então, isso é a partir da coleta, análise e interpretação de dados que são necessários para a avaliação dessa situação, problema. Pode passar. Pode ir passando. Isso. Então, o importante, né, o que é mais caracterizador, né, da CBDF, ele chama atenção para a autonomia na tomada de decisão. Então, ou seja, a gente tem pontos que são importantes para estabelecer a conduta, né? A questão diagnóstica, né, ou seja, o que há de errado com o paciente. Né? Ou seja, e aí a gente busca especificidades na análise semiológica sobre a ótica, sobre o olhar do fisioterapeuta. A gente traz nessa classificação recomendações desse olhar, por exemplo, para que a gente possa estabelecer a questão terapêutica, ou seja, o que pode ser feito pelo paciente, ou seja, tudo que nós temos lá na nossa prateleira, né, de evidências científicas, de recomendações que nós podemos utilizar para esse paciente. E a questão também prudencial, ou seja, nem tudo que pode se deve fazer, né? Então a gente também analisa o paciente, questões individuais, diversas desse paciente, especificidades desse paciente. Cada indivíduo é um indivíduo em particular. Pode passar? Então, a CBDF passar. E aí ele visa, então, designar, descrever e codificar os termos diagnósticos terapêuticos baseado nos modelos biopsicossocial e funcional de saúde. Pode passar? Só para a gente dar essa introdução. Então, a CBDF, pessoal, ela veio preencher uma lacuna que nós tínhamos na fisioterapia brasileira desde que ela nasceu, né? Eu sou fisioterapeuta há quase 34 anos e isso era algo que incomodava bastante a gente, e provavelmente todo mundo aqui, todo mundo que trabalha com base na ciência, já faz isso há muito tempo, né? Então, ou seja, a gente sempre estabelece
para poder prescrever a melhor conduta para aquela situação, problema. Só que nós não tínhamos termos próprios, né, de descrição. A gente começou de trás para frente, a gente começou escrevendo o referencial de procedimentos fisioterapêuticos, né, que lá traz os exames funcionais, traz a consulta, os exames funcionais e traz os procedimentos. E nós não tínhamos exatamente o que tinha que vir antes, que é o diagnóstico, né? Porque a consulta é para estabelecer o diagnóstico. Os exames funcionais, ele dá subsídio para o diagnóstico também. Pode passar. E agora tem, né, que foi publicado agora também, recentemente, o referencial brasileiro de procedimentos fisioterapêuticos, que traz uma terminologia que se adequa, é um casamento do referencial brasileiro com a classificação brasileira de diagnósticos. Pode passar. Essa classificação, ela traz duas partes. A parte 1 é a parte de deficiências cinético-funcionais. Ou seja, a análise semiológica do fisioterapeuta, o seu olhar é para alterações de função e ou estrutura do corpo, né? Então, no capítulo 1, a gente traz o capítulo de saúde cinético-funcional. Aqueles pacientes que não têm nem alteração de função e nem alteração de estrutura do corpo, mas tem risco, pode ter risco de ter, né? Então, é um capítulo que é utilizado na fisioterapia do trabalho e também para prevenção, para promoção de saúde funcional. E o capítulo 2, pode botar só um pouquinho, mas 2 ao 11, ele traz o capítulo de deficiência, ou seja, situações em que existe alteração de função e ou alteração de estrutura do corpo, que a gente chama de CBDF-D. CBDF-S saúde, CBDF-D deficiência. Pode passar. Lá, beleza. Então, tecnologia é assim mesmo, né, pessoal? A gente precisa, às vezes, a internet não consegue passar. Vamos lá. Isso. Então, a parte 1 é a parte de deficiência, CBDF-D e CBDF-S, que tem esses sistemas orgânicos, né, que a gente já citou para vocês, e a parte 2, que é a parte que a gente está desenvolvendo agora, nesse momento, né, nesse período, que é a parte de limitação de mobilidade, a CBDF-M, e restrição à participação, que é lazer, trabalho e tal. Então, pode passar. Vamos direto. Isso. Os qualificadores de alteração são baseados na CIF, ou seja, que não tem alteração, né, sem nenhuma alteração, né, ligeira alteração, leve alteração, média alteração, grande e completa alteração. Pode passar. Tudo bem, pessoal? Então, o ponto que a gente quer discutir agora com vocês, que a gente vai dar essa entrada, é a deficiência cinético-funcional respiratória, que é o capítulo 4, né? O D04, tá? E ele é subdividido pelos status funcionais em D00, 01, D0400, D0401, 02, 03, 04 e 05. O D0400 é a deficiência cinético-funcional respiratória, e o 00 ele caracteriza a obstrutiva de vias aéreas superiores e ou vias aéreas inferiores proximais. O D0401 é obstrutiva de vias aéreas inferiores médio-distais, e o 02 é restritiva, 03 é de baixa elastância, 04 neuromuscular e 05 é não especificado. O slide a seguir ele vai explicar melhor tudo isso, tá bom? Pode passar. Então, vamos lá.
Qual que é o raciocínio clínico, né, e para a prescrição da intervenção? Por que nós pensamos assim? Por que esse grupo pensou assim? Então, na análise semiológica, quando nós temos obstruções de vias aéreas superiores, né, ou vias aéreas inferiores proximais, quando nós temos obstrução de vias aéreas médio-distais de pequeno calibre e quando nós temos restrição ventilatória ou algum comprometimento em unidade periférica, né? O ácido, por exemplo. Pode passar? Então, quando se acomete as vias aéreas proximais, superiores, né? Inferiores, proximais e superiores, aí nós temos a classificação do primeiro D0400, que é de obstrução de vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores proximais. Pode passar? Então, D0400, ok? Por quê? Pode passar o próximo. Porque nós pensamos que para acometimentos de áreas, né, de vias dessas vias, o princípio ativo de intervenções, de prescrições fisioterapêuticas nas intervenções para mobilização de secreção em vias aéreas de maior calibre, tanto superior como inferior proximal, pode passar, nós teríamos que ter, pode passando, isso, pode passar mais uma, recursos fisioterapêuticos que gerem fluxo rápido, né? Aí nós temos vários na nossa prateleira, né, de prescrições fisioterapêuticas, nós temos vários recursos tanto para a via superior como para a via inferior proximal, que geram fluxo rápido. Nasal, né, por exemplo, DRR para crianças, ou tosse para vias aéreas inferiores proximais, RANF, né, enfim, tudo que gera fluxo rápido, tanto inspiratório, né, para a via superior, como também expiratório para a via inferior proximal. Pode ir passando. Quando temos o comprometimento D0401, em que a gente, né, caracteriza normalmente na ausculta pulmonar por sibilância, né, mais inspiratória, se for obstrutiva, e por broncoespasmo, né, se for expiratória, ou por crepitações grossas, nós temos como princípio ativo de prescrições, de técnicas que gerem fluxo lento. Pode ir passando. Então, esse é o princípio ativo. Por isso que a gente dividiu, né, nessa prescrição. E aí você tem que pensar em recursos, em técnicas, ou seja, a gente não vai olhar primeiro para a técnica, a gente vai olhar primeiro para o que ela produz de princípio ativo, né? E aí a gente escolhe aquela que é mais adequada para aquele paciente, né? Para o tipo de paciente, para a criança, para o adulto, para o idoso, né? Que gere o fluxo expiratório lento. Pode passar a próxima. E quando tem o comprometimento de vias aéreas inferiores periféricas, né? E que eu tenho o D0402, que é a deficiência cinética funcional respiratória restritiva, o que eu tenho exudato, eu tenho já uma restrição, né, uma área que é fluxo dependente, aí eu já tenho como princípio ativo de técnicas que posso mobilizar, né, pode passar. Isso, pode ir passando. Próximo, que gere fluxo inspiratório lento. E aí você vai ver o arsenal. É lógico que tem várias outras, assim, a gente tem que olhar as evidências, a gente sabe que hoje talvez a melhor técnica de desobstrução para essas regiões mais distais seja, de fato, o exercício, a mobilização precoce, porque gera aumento de volume pulmonar, gera aumento de fluxo, mais na periferia pulmonar, a posição prona, enfim, tem outras, e aí vai depender de cada situação clínica, de cada paciente, da idade e do tipo de paciente que você está avaliando. Tá, mas a crepitação fina, ela também pode ser auscultada numa outra situação. Pode passar? A outra situação que a gente pode escutar a crepitação fina é na deficiência cinético-funcional respiratória de baixa elastância, que é no caso o paciente que perde elasticidade pulmonar, né, tipo um enfisema pulmonar, por exemplo. Né? E aí nós temos uma outra situação que é diferente da restrição ventilatória.
E aí o olhar para a prescrição, né, para a intervenção, é diferente do olhar, né, que você tem para a restrição ventilatória. E é lógico, para essa análise semiológica, o doutor Bruno vai falar para vocês dos instrumentos semiológicos que a gente pode utilizar para avaliação. Para essa análise semiológica, você vai ter que, né, não só a ausculta pulmonar, mas exames de imagem e outros exames para poder realmente caracterizar essa situação e a melhor conduta a ser utilizada. Pode passar. E então, isso, o princípio ativo já, pode passar, é diferente, né? Então, você já pensa, aquele paciente que o pulmão está mole, tem baixa elastância, o ar entra facilmente e sai com, né, uma certa dificuldade. Então, você pensa de uma maneira, né, estrategicamente diferente em relação a esse paciente que tem baixa elastância. Pode passar. E aí tem outras duas situações, os capítulos, que é o D0404, que é neuromuscular, e o D0405, que é não especificada. Ou seja, neuromuscular, né, o paciente neuromuscular, e não especificada quando não está em nenhuma dessas situações assim anteriores, né? Tipo hipertensão pulmonar, uma cardiopatia congênita cianogênica, uma outra situação, uma acidose metabólica grave, enfim, uma outra situação que está gerando essa deficiência cinética funcional respiratória. Aí vocês vão ver depois, com a apresentação dos casos clínicos e da discussão que o Bruno vai falar, a situação é lógico que você pode ter mais de um diagnóstico no mesmo paciente. Mas o diagnóstico né, do fisioterapeuta, ele não é estático, ele é dinâmico, ele muda conforme as alterações de função, né, para leve, para moderado, para grave, e para melhor também. Então, do ponto de vista epidemiológico, ele vai servir muito para a gente medir, para a gente mensurar essa melhora ou piora do nosso paciente sobre o aspecto funcional. Pode passar. E aí, pode passando. E aí, tem as variáveis funcionais que o Bruno vai estar falando para vocês agora. Mas o importante é exatamente isso, né? Como fisioterapeuta, né, ele é um prescritor, ele é o único que pode prescrever condutas para o diagnóstico, né, dado pelo fisioterapeuta, fisioterapeuta. Não que pode prescrever condutas para o técnico de computador que identifica um problema, para o encanador que identificou um problema do entupimento, é exatamente aquele que identificou o problema. Então, isso gera bastante autonomia, né? Pode passando, abre a porta, né, para a verdadeira autonomia profissional. Tá? E aí está um diagnóstico a partir de uma prescrição, né, que a gente está olhando, de exames funcionais, de intervenções fisioterapêuticas, que se estabelece não só o referencial brasileiro de procedimentos, mas também se identifica um diagnóstico para aquela situação, problema. Pode passando. E aí a gente finaliza só para mostrar que realmente a importância do diagnóstico fisioterapêutico, que já está tendo até um impacto, né, mundial mesmo, já muita gente já buscando isso, a gente está traduzindo ele, a gente não, o Conselho Federal está traduzindo também para o inglês e para o espanhol, para que realmente a gente possa estar estimulando mais estudos e pesquisas, né, utilizando a CBDF, né, como um instrumento, né, de diagnóstico fisioterapêutico e para melhorar os desfechos, né, a intervenção. Ok? Eu acho que talvez eu passei um pouquinho do tempo. Doutor Bruno Prata, é com você, meu irmão. Obrigado, pessoal. Maravilha, professor Fernando. Me escutam bem, gente? Boa noite a todos. Me escutam? Boa noite. Escutamos, Bruno. Pronto, deixa eu tentar ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela. Aparece algum slide? Ainda não, Bruno. Ainda não, Bruno. E agora? Não. Também não. Eu estou vendo que tem algumas pessoas dizendo que já aparece, sim, mas aqui ainda não, Bruno. Apareceu? Slide ainda não.
Mário César disse que apareceu o... Aqui não, Brunão. Então ninguém viu o slide não, né? Bruno, então deixa eu ver se eu consigo compartilhar daqui por aqui, então, da central. Agora aparece aí para todos? Sim, sim. Maravilha. Então vamos em frente, então. Então agradeço aí o convite mais uma vez, tá bom? E eu sou Bruno Prato, falarei um pouquinho aí sobre, darei continuidade aí à fala de professor Fernando, tá bom? E qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Então, pode passar, professor Maldana. Então, como o professor Fernando falou, é fundamental a gente entender o que aquele paciente tem do ponto de vista de problema ou de possível problema. Então, essa classificação ela vem nesse intuito de gerar códigos que sejam capazes de reproduzir possíveis alterações que esse paciente tenha. E aí, nesse sentido, é fundamental que a gente pense o que cada sistema se propõe a fazer. No caso do sistema respiratório, que é o assunto que a gente está falando aqui nesse webinar, se a gente parar para pensar, o que é que a função respiratória tem que fazer de forma objetiva? Ó, vamos todos respirarem fundo aí, a gente precisa deslocar o ar para dentro, fazer essa ventilação, para que posteriormente haja uma troca gasosa para suprir necessidades energéticas. Pode passar mal, não. Então, nesse sentido, sempre lembrando, para que haja ventilação, para que haja entrada de ar, é necessário que o músculo seja capaz de vencer as forças do sistema respiratório, a impedância do sistema, resistência e elastância, e para que posteriormente haja troca gasosa. Então, essa classificação, esses códigos que são gerados, eles de certa forma visam representar um pouco das possíveis alterações. E, logicamente, é importante que todos que trabalham na fisioterapia respiratória, na fisioterapia intensiva, também se debrucem sobre o assunto para que, caso haja alguma variável, algum desfecho que também seja importante, que possa ser discutido para uma possível inclusão. Tá bom? Nesse sentido, pode passar mal ou não, pode ir passando com a... É fundamental a gente, no primeiro passo para o nosso diagnóstico, a gente identificar qual seria o possível status funcional de alteração desse paciente do ponto de vista do sistema respiratório. Como o Fernando falou, existem alguns estados. Os dois primeiros são os estados obstrutivos, que sugerem um possível aumento de resistência da via aérea, algo relacionado a uma redução do diâmetro brônquico das vias aéreas por diversas causas, por secreção, por um estreitamento da via aérea, por um corpo estranho. Isso pode ser de vias aéreas mais proximais, como também de vias aéreas mais distais, já que isso diferencia o impacto no sistema respiratório do paciente. Pode passar também, Maldonão. E aí, posteriormente, a gente, então, aqui a primeira definição, o primeiro status, que seria o status obstrutivo, quando a gente identifica uma secreção em vias aéreas superiores proximais, ou superiores ou inferiores proximais. Pode passar. O segundo status, que seria aquela secreção localizada mais a nível distal, a gente sabe que aquela secreção, quando um problema é a secreção, ela mais em periferia, ela tem mais impacto na oxigenação. Pode passar. O terceiro status, que seria o status restritivo, para situações onde o paciente tem uma possível alteração de um aumento de elastância. Isso pode restringir essa expansibilidade de pulmão e de caixa torácica. O quarto status, a baixa elastância. Pode passar o modelo. Mais um. Mais um. O quarto status da baixa elastância, em situações onde o paciente tem problemas de hiperinsuflação pulmonar. E o penúltimo, o neuromuscular, relacionado a possíveis alterações a nível de sistema neuromuscular. E o último, que seria situações não especificadas. Por exemplo, o paciente tem hipertensão pulmonar, ele tem uma alteração metabólica e sugere um impacto no sistema respiratório, e aí foi considerado como uma situação não especificada, ok? Próximo. Nesse sentido, então, primeiro ponto, definir o status, que seria esse primeiro, logo depois ali do código 04, a gente vai definir isso, e depois a gente vai ter 4 variáveis que foram consideradas, digamos, de maior importância para essa classificação, que seriam as variáveis de oxigenação, desconforto respiratório, volume de expansão pulmonar e
força muscular respiratória, ok? Oxigenação, você vai dizer se ele tem ou se ele não tem problema. Vocês vão ver que na classificação, a maioria das variáveis elas são quantificadas de 0 a 4, ou seja, para você quantificar a quantidade do problema. 0, sem problema, 1, leve problema, 2, moderado, 3, grave, 4, completo. Isso de acordo até pegando a forma de quantificar da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidade. E para cada classificação existe um percentual de alteração, ou seja, leve problema. O que é um leve problema? É quando há de 5 a 24% de problema. Eu acredito que é isso, né? Ou 25%. Moderado e assim por diante. Então, oxigenação, você só vai ter se tem ou se não tem problema. Se não tem problema, 0. Se tem problema, sim. E você vai, caso haja problema, você vai dizer se isso é o repouso, se isso é o esforço ou se é ao sono. Ok? Próximo Aldanão. A próxima variável, desconforto respiratório, no início tinha sido colocado como dispneia. Essa classificação, existem várias mãos que atuam, que participam, e aí foi sugerido o termo desconforto, já que dispneia dependeria do autorrelato do paciente. Já desconforto, você consegue gerar essa informação mesmo sem um autorrelato do paciente. No desconforto, podemos ver, como está aqui na imagem, no slide, você vai de 0 a 4. 0 sem desconforto, 1 leve, 2 moderado, 3 grave, 4 completo. Também para classificar, para qualificar esse desconforto, caso ele esteja presente, também é o repouso, é o esforço, é o sono. Muitas vezes, na UTI, você presencia esse desconforto ao repouso. Mas, às vezes, um paciente em reabilitação pulmonar, cardíaca, metabólica, ele pode não ter um desconforto ao repouso, mas tem um desconforto aos pequenos esforços. E isso tem algum impacto na sua vida diária. É importante relembrar, reforçar que a CBDF ela é uma classificação, ela não é um instrumento de avaliação, digamos assim. Você precisa utilizar um instrumento para ter uma informação e a partir daí você transforma para gerar uma classificação. Então ela não substitui de forma nenhuma a avaliação. Primeiro a gente define um instrumento para avaliar o que está sendo proposto em cada uma desses componentes, e aí você vai fazer essa avaliação. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Eu vou avaliar força muscular. Eu posso ter vários instrumentos para medir força, a depender do local que eu estou. A depender do local que eu estou, eu só posso utilizar um teste muscular manual, ok? Vou gerar uma informação. Porém, eu posso ter um dinamômetro isocinético. Eu também vou gerar uma informação que é uma informação mais precisa. É assim também que funciona na área médica. Quando você tem, no COVID, isso ficou muito comum. Você tem um diagnóstico de COVID. A depender do teste que foi utilizado para chegar ao diagnóstico, você vai ter um grau de certeza maior ou um grau de certeza menor, que aí tem a ver com as propriedades, logicamente, de cada instrumento. Pode passar, Maldonão, por favor. Posteriormente, a terceira variável, volume de expansão pulmonar. Nessa aí também a gente vai ter a classificação de 0 a 4, 100, leve, moderado, grave, completo. No caso do volume pulmonar, nós vamos qualificar se é algo que é possível de recrutamento sob o olhar do fisioterapeuta ou se é algo que a gente não tem como recrutar. É um derrame pleural não drenado, ou seja, a possibilidade é uma condição não recrutável, ok? Diferentemente de uma situação, uma atelectasia por hipoventilação. É um componente recrutável, o fisioterapeuta tem poder de reversão, então isso não só ajuda no seu raciocínio, no seu entendimento do possível problema, como guia também para uma possível definição de objetivo. Porque, só relembrando, são os 5 dedos. A gente avalia para gerar um diagnóstico. Eu tenho que saber o que eu quero avaliar e o que eu quero encontrar de possível diagnóstico. Senão, se fica uma coisa muito aberta, as pessoas acabam inventando diagnósticos que não são coerentes. Isso não é legal. E aí, com o diagnóstico, a gente vai definir o objetivo. Com o objetivo, a gente vai escolher possíveis intervenções para atingir o objetivo e, posteriormente, reavaliar para ver se esse paciente está melhorando, se ele está mantendo ou piorando. São os 3 prognósticos possíveis: melhora, piora ou manutenção, de forma mais simplificada. No caso, por exemplo, do volume de expansão pulmonar, existem variáveis que têm equação de normalidade. Por exemplo, uma capacidade vital. Então, a capacidade vital é uma variável que pode refletir o volume de expansão pulmonar. Nesse sentido, você pode utilizar uma equação de normalidade, a equação
dos valores previstos. Então, você calcula o valor previsto daquela capacidade vital e, a partir daí, você vê quanto tem de alteração. Então, digamos que o cara tem uma capacidade vital prevista de 5 litros e o valor encontrado foi de 3,5 litros. Ou seja, ele tem 3,5 de 5, ou seja, 70% de capacidade, de valor de capacidade vital. Então, se ele tem 70% e o total é 100, ele tem 30% de alteração. 30% de alteração, ele entra dentro ali de uma moderada redução. Então, o objetivo do diagnóstico, só para reforçar, a grosso modo são 3, sendo 2 principais. O primeiro, identificar um problema de saúde sob o olhar do fisioterapeuta ou um risco de problema. Segundo, a partir disso, definir o objetivo. E terceiro, você avaliar se está ou não tendo uma possível melhora. Por favor, Maldanão. E, por fim, a quarta variável, que é a variável da força muscular respiratória, ou a função muscular respiratória. Nesse sentido, também existe a quantificação de 0 a 4, leve alteração, moderada, grave e completa, e você também tem a possibilidade de qualificar, ou seja, é um problema inspiratório apenas, da força ins, da força ex ou da ins e ex, ok? E isso vai ajudar numa definição do problema e guiar o nosso raciocínio. E vocês vão ver que, assim, a classificação brasileira, quando você pega lá os anexos, são mais de 1.700 páginas, porque todos os possíveis diagnósticos baseados nos 10 sistemas que foram incluídos na classificação estão colocados lá. E isso seria não seria viável essa utilização. A CIF, por exemplo, ela tem 330 páginas. Ela já, né, ou seja, já não é fácil você utilizar de uma forma, sinceramente falando. E, porém, a classificação também, ela tem mais páginas ainda. Porém, o que é que facilita é a utilização de um sistema, que é o sistema que o Conselho Federal de Fisioterapia disponibilizou, e você, às vezes, consegue gerar o código e um diagnóstico em 20 segundos, 25 segundos, e de forma muito prática e de forma acessível. Não é um aplicativo, é um link, está disponível para todos, que todos podem acessar. Tá bom? Quem tiver alguma dúvida, vai anotando aí que pode perguntar ao final. Por favor, Maldonado, não pode passar. É sempre importante, então aqui é só um resumo, esse slide, mostrando o que eu avaliei. Existe uma lógica para esses diagnósticos, para tentar sistematizar a informação. E aí, no caso aqui, como a gente pode ver, tem aqui o código D04, que tem a ver com o sistema respiratório. Depois tem aqui os dois números aqui do 2, que tem a ver com o status funcional. E aqui o bloco B, que tem a ver com as variáveis de função, que são avaliados no sistema respiratório. Em cada sistema, nem todo sistema segue essa mesma configuração. Tem alguns sistemas que você avalia 3 variáveis de função e uma variável de estrutura. São aqueles sistemas que envolvem um segmento, mas não é o caso aqui, não vou me deter aqui, tá bom? E agora, eu vou mostrar para vocês um caso clínico, só para a gente visualizar como seria essa situação. Aqui também é mais uma imagem só representando de uma forma simplificada tudo que eu falei, meio que eu fiz alguns prints lá da tela da classificação, mostrando todos os códigos, tá bom? E aí, para vocês utilizarem. Existem alguns vídeos gratuitos que eu gravei, eu e o professor Fernando gravou, e tem alguns outros que vão ser gravados, estão disponíveis de forma gratuita, para que todos possam ter uma noção do que seria a classificação, para poder utilizar e, posteriormente, fazer também possíveis gestões também para a prática, tá bom? Então, aqui é só mais um resumo. Maldonado tenta colocar ali... uma outra coisinha que eu também não falei antes de ir lá para o caso clínico, desculpa. Pode deixar nesse aí, Maldonado, por favor, de saúde cinético-funcional. A primeira parte da classificação foi a parte das deficiências, ou seja, existe um problema de função, ou seja, aquele sistema ele não está completamente como deveria estar, normal. E aí foi sugerido, numa dessas apresentações, na época para todos os conselhos, um colega ele sugeriu que tem situações que o paciente não tem um problema, mas ele tem um risco de desenvolver um problema. E aí foi incluído uma outra parte, que foi a parte do capítulo de saúde. O capítulo de saúde que tem a ver com risco, ou seja, ele não tem uma deficiência, mas ele tem um risco de deficiência. Ou até para você gerar um laudo, dizer que aquele paciente possivelmente está apto dentro daquele sistema. Então, nesse capítulo, ele é mais simples. Nos capítulos de saúde, são os mesmos sistemas da classificação. Dessa primeira parte, que é o quê? Neuroperiférico, neurocentral, músculo esquelético, respiratório, cardiovascular.
tegumentar, urinário, digestório, genital e metabólico. Nesse aí, dentro de cada sistema, você vai dizer se existe ou não risco de deficiência, ou seja, probabilidade dele ter uma deficiência. E aí você vai dizer aonde é que está essa probabilidade. É de redução de volume, é de redução de presença de desconforto, é de redução de força, justificando uma possível intervenção preventiva nesse paciente, tá bom? Então, vocês podem acessar depois lá. E posso passar, por favor, Maldonão, para o caso clínico lá. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com uma situação aqui, tá certo? Então, sempre lembrando, o ideal é que cada pessoa defina quais são os instrumentos que você tem em mãos para avaliar as variáveis que estão aí, digamos, no sistema respiratório. Então, você vai avaliar a oxigenação com o quê? Geralmente um oxímetro. Desconforto, então escala 0 a 10, qual o instrumento você vai utilizar? Volume pulmonar, o que é que você tem para avaliar volume pulmonar ou força muscular respiratória? E aí você defina, a depender, você pode fazer até uma tabela já com os dados já transformados. Eu não vou conseguir abrir aqui, mas eu fiz uma planilha de Excel, depois eu posso disponibilizar para quem quiser, que você coloca lá um instrumento de os valores que eles são, de quanto a quanto ele é, entendeu? Porque cada instrumento, nem todo instrumento é de 0 a 100, de 0 a 10. Tem instrumento que é de 0 a 56. Então, você coloca lá qual é o menor valor e qual é o maior valor, e ele faz essas transformações. Lembra que eu falei? Sem problema, leve problema, moderado problema, grave problema, completo problema. Eu tenho que entender quanto ele tem de alteração naquela variável. Lembra da capacidade vital? Tinha 3,5 de 5. Ele tem 70% de capacidade, então tem 30% de problema. Mas vamos lá. Então, no caso aqui, é um paciente com esclerose lateral amiotrófica, é professor Maldonão, referência mundial aí do assunto, né? Pode contribuir também. Então, ele tem uma doença neuromuscular. No momento, ele encontra-se lúcido, em ventilação espontânea, ele está aqui usando um oxigênio, né, com uma máscara de alto fluxo, e está com a saturação periférica de 85. Então, ok. Então, a gente já observa aqui que ele tem uma redução de oxigenação. Apresenta sinais de aumento de trabalho respiratório ao repouso. Então, ele está apresentando aí algum grau de desconforto. E ele tem uma ausculta pulmonar que está com sons pulmonares abolidos em hemitórax direito. Então, algo sugere ali que não está tendo entrada de ar nesse pulmão direito. Ele tem desconforto e tem déficit de oxigenação. Ele tem uma frequência também alta aqui, né, de 32, ou seja, está um pouco taquipneico, possivelmente pela redução do volume, está tentando compensar, após um período prolongado em decúbito lateral direito. Então, lógico, a maioria que está atuando na área vai de alguma forma ter uma noção do que é possivelmente sair, ou seja, uma telectasia por hipoventilação devido a uma possível desvantagem mecânica desse diafragma quando ficou no decúbito lateral direito. Isso aumentou um pouco ali a pressão transpulmonar desse lado. Mas seria interessante que a gente gerasse uma informação mais objetiva, padronizada, e esse é o intuito da nossa classificação. Até porque, como a gente sempre fala, a gente vive num modelo onde a doença é o principal ponto, mas não existe só doença. Existem várias alterações funcionais que precisam e devem ser tratadas com grande importância e com grande autonomia por nós fisioterapeutas, tá certo? No caso aqui desse paciente, foi avaliado também a pressão expiratória máxima. Estou olhando meu horário aqui. A pressão expiratória máxima deu ali menos 40, então deu menos 40. Então, digamos que a gente utilizou alguma fórmula já que a gente considerou adequada para avaliar o valor previsto, e esse valor, digamos que deu 53% do predito. Está até errado aqui, né, que o termo correto é previsto, mas desculpa, eu não corrigi aí. Então, 53% do previsto. Se ele tem 53% do previsto, vamos lembrar, o total é 100. 100% seria, digamos, o ideal. Então, ele tem 47% de problema nessa força. Então, isso provavelmente vai dar uma alteração ali moderada, que são alguns valores que o professor Fernando mostrou naquela hora. Leve é de tanto a tanto, moderado de tanto a tanto. Tudo bem? Então, e a outra variável, capacidade vital, uma variável que tem a ver com volume pulmonar. Deu 2,5 litros e digamos que isso aqui deu 55% do previsto e relata uma dispneia moderada. Então, se fôssemos estruturar esse diagnóstico, muitas vezes cada um poderia, vários profissionais extremamente competentes poderiam descrever de várias formas, mas havendo uma lógica para você descrever, um modelo onde você já tem você sabe o que teoricamente você quer encontrar, fica um pouco mais fácil. Então vamos lá. Status.
olhando esse quadro aqui, tudo leva a crer, né, a gente classificaria como neuromuscular. Você poderia até colocar ele como restritivo, já que ele está com o pulmão ali possivelmente colabado, mas digamos que neuromuscular. Então, os estados aqui neuromuscular, no caso, daqui a pouco a gente bota lá outro slide. Depois vocês acessem o sistema, eu vou colocar até aqui no chat, cpdf.confito.gov.br. Acessem depois aí que é gratuito, todo mundo pode acessar, tá certo? Está disponível lá o link e vocês podem praticar um pouquinho. Tentem até, se quiserem, fazer agora. E aí, no caso, vamos lá. Oxigenação. Oxigenação está normal ou alterada? Alterada, 85%. E aí a gente qualifica repouso, esforço ou sono? Repouso. Desconforto. Também tem desconforto. Ó, uma dispneia ali moderada. Então a gente vai também colocar dispneia moderada, 2. Ó, e a gente vai dizer que é o repouso também. Volume de expansão pulmonar. No caso aqui, a capacidade vital é um parâmetro que pode refletir o volume pulmonar. E esse valor deu 55% do previsto. Então, ele tem 45% de problema. Se eu não me engano, dá uma moderada alteração. E, por fim, força muscular respiratória. Então, digamos que a PEI máxima ela pode ter alguma representação dessa força muscular respiratória e tem 53% do previsto, ou seja, 47% de problema. Então, Maldonão, bota ali no diagnóstico corrido. Aí, pronto. Obrigado, Maldonão. Então, ó, quem estiver fazendo aí em casa, vocês vão ver que vai estar lá, ó, vai dar D04, ou seja, 04 significa deficiência cinética funcional, respiratória, e depois vem 04, que é o status neuromuscular, aí vem 4, baixa oxigenação, repouso, 2, desconforto respiratório moderado, repouso, redução moderada de volume pulmonar, também 2, e repare, é algo recrutável ou não recrutável? É algo recrutável. Se você colocar uma pressão positiva ali, você possivelmente vai expandir esse pulmão, já que possivelmente essa causa é uma causa de hipoventilação. Se a gente poderia até querer complicar aqui e querer, é realmente uma atelectasia? Tudo bem, pega um exame de imagem, o médico funcionou ali um acesso no lado direito do paciente, então será que é um pneumotórax, uma atelectasia? Pronto. Então, pede um raio-x, né, e faz, a partir daí, uma análise para descartar que é um outro evento, e aí você pode concluir que realmente é um componente recrutável. E, por fim, também redução moderada de força muscular inspiratória. Então, ó, até o professor Fabrício Fontoura aí, o grande amigo, grande fera também da reabilitação pulmonar, está falando ali, ó, vai auxiliar muito no racional terapêutico, com certeza, porque isso gera uma lógica do que você precisa avaliar. Se fica uma coisa muito aberta, as pessoas acabam inventando muitas coisas. Às vezes, às vezes você está no hospital, que às vezes você trabalha muito um tema, e às vezes você vê diagnósticos bem divergentes, diagnósticos fisioterapêuticos que dizem assim, o cara tem uma deficiência renal, uma deficiência bilodigestiva. Isso não está muito correlacionado com a prática fisioterapêutica, né? Então, passa aí, por favor, Maldonão. Então, nesse sentido, ficaria assim um diagnóstico, ó, CBDF-D04, aqui vem assim, corridinho, lá na classificação. Então, se vocês estiverem utilizando a classificação, vocês vão ver que é muito rápido para você gerar esse código. Então, você chega lá, copia e você lança no seu sistema. E então, aqui eu vou ter uma informação. Então, ó, deficiência cinética funcional, respiratória, neuromuscular, baixa oxigenação, repouso, desconforto moderado, repouso, redução moderada do volume pulmonar, componente recrutável, redução moderada de força muscular respiratória e inspiratória. Então, lendo isso aqui, primeiro, eu tenho uma noção do que esse paciente tem do ponto de vista respiratório. E isso ajuda também na definição do objetivo. Porque, olhando isso aqui aparentemente, a gente vai pensar logo o quê? Pô, precisamos o que aí? Tentar melhorar esse desconforto, melhorar esse volume pulmonar, já que é um componente recrutável, e a médio e longo prazo, ver se é possível ter algum ganho de força muscular. Ter um problema não significa que tem possibilidade de melhora. Tudo depende do prognóstico, da condição, do que gerou, e assim por diante, tá certo? Então, isso é uma forma da classificação. Eu não falei, mas quando a gente também define o status obstrutivo, se vocês acessarem a classificação, vocês vão ver, quando você define o status obstrutivo, tem a possibilidade também de qualificar. Você vai dizer se a obstrução é por algo relacionado à secreção
ou se é por um componente não secretivo, porque com certeza isso muda completamente o nosso racional terapêutico para intervir com esse paciente, tá bom? Passa aí, Maldonão, por favor. E aqui, volta aí, Maldonão, só para ver o que eu coloquei ali embaixo. Ah, pronto, aqui é porque eu tinha colocado, aqui é o diagnóstico inicial. Digamos que aí o professor Maldonado chegou lá, mudou o posicionamento desse paciente, ele foi lá, colocou alguma pressão positiva, uma telectasia fácil de abrir, já que é uma telectasia apenas por hipoventilação, por fraqueza muscular, e aí ele expandiu esse pulmão. Ou seja, agora esse paciente ele não tem mais déficit de oxigenação, digamos que ele está com a oxigenação melhorou, então mudou o diagnóstico. Aqui é um exemplo de uma mudança, como é que ele estava e após a intervenção, ou seja, agora ele continua neuromuscular, porém a oxigenação normal. Se vocês olharem, é que eu não estou conseguindo passar aqui a setinha, mas repare que era D04, e aí Maldonão embaixo ali, ó, depois era 4, vira 0. Por quê? Porque a oxigenação ficou normal. Né? Era 4 e depois virou 0. O desconforto que era moderado, 2, ele virou 1, porque ele agora virou leve. Ele é leve e apenas ao esforço. Antes era 2 moderado ao repouso. O 2 também virou 0, porque ele não está mais com alteração de volume pulmonar, porém ele continua com a fraqueza. Então, naquele primeiro momento, o objetivo foi expansão, melhora e, consequente, melhora do desconforto e déficit de oxigenação. Já agora, o tratamento é pensar, temos alguma coisa que podemos fazer por essa força? Podemos melhorá-la? Ou podemos evitar que ela piore? Porque nem tudo a gente pode melhorar. Às vezes a gente vai tentar minimizar a perda, tá bom? O próximo, Maldonão, por favor. O próximo é uma situação, quase que a mesma situação, só que por uma causa diferente, só para a gente entender um pouquinho aqui. Então, é um paciente também com esclerose lateral amiotrófica, que ele está meio que com parâmetros meio que semelhantes, só que ele não ficou naquele decúbito lateral direito por muito tempo. Nesse caso aqui, a gente observa que ele tem uma tosse débil e que ele tem um relato de ser muito secretivo e algo que sugere que a telectasia dele não foi apenas por uma hipoventilação, mas sim por um componente de secreção, ou seja, uma possível obstrução. E aí, nesse sentido, o diagnóstico muda, ou seja, a gente começa a praticar, você vai entendendo algumas coisas dessa classificação. Quando o problema é resistência, obstrução, ela prevalece sobre outros status. Por exemplo, nesse caso, ele não era neuromuscular, ele continua sendo neuromuscular. Só que como ele tem obstrução, não existem variáveis dentro do que a gente considerou como importante no respiratório para dizer que ele tem aumento de resistência. Então, lá em cima no status vai prevalecer a obstrução. Então, quando a gente for classificar o status, como aí é um quadro obstrutivo de via aérea mais superior, é obstrutivo de via aérea superior por componente secretivo. Pode até passar, Maldonão, por favor. Observa aqui, ó, vai ser 0,0, ou seja, não é mais o 0,4 neuromuscular, é o 0,0 que é o status funcional de obstrutivo de via aérea superior ou via aérea inferior proximal, e por um componente secretivo, ok? E no mais, as outras variáveis se mantêm no mesmo sentido, ou seja, observe que lendo esse diagnóstico, volta lá, volta no seguinte, por favor. Quando a gente bota lá no seguinte, aqui já muda, ou seja, eu já estou entendendo que ele tem um componente obstrutivo por secreção. Isso possivelmente gerou a redução do volume pulmonar, que também é algo recrutável, desde que remova essa secreção. Então, repare que você vai entendendo um pouco e facilitando a nossa prática. Eu vi que Luana colocou aqui, ó, a oxigenação coloca que seria sem oxigenoterapia, sim, ou se esta está compensada com oxigenoterapia. O ideal, Luana, é que a gente coloque sem oxigenoterapia, viu? E Paula também colocou paciente em VMI ou VNU. O VNI é avaliado pelo volume. Te dá o volume minuto. Sim, Paula. Paulo, perfeito. Então, aqui a gente teria um outro diagnóstico diagnóstico fisioterapêutico. E aí poderíamos propor o tratamento de melhorar, remover essa secreção, intervenções para uma possível desobstrução brônquica, para posteriormente pensar num fortalecimento muscular. Então aqui, ó, repare, ó, a partir do momento que a gente tratou, removeu a secreção, ele volta a ser neuromuscular, entendeu? Então,
O diagnóstico, né, pessoal, ele visa gerar uma informação mais padronizada e que represente o que a gente faz. O que a gente faz é muito relevante, a gente muda a vida das pessoas com as nossas intervenções em várias situações. E, aliás, Modrão, bota só o anterior aí, por favor. E aqui é um caso legal, interessante. Lembra que eu falei aqui que tem um capítulo de saúde e de risco? É o próximo, Modrão, o próximo. Aqui, ó, digamos que tratamos dele, né? Revertemos a secreção, ele melhorou, ele voltou a ser neuromuscular, oxigenação normal, desconforto leve ao esforço, sem redução de volume pulmonar e redução moderada de força. Aí vamos discutir se vale ou não fazer um treinamento muscular respiratório. Aí temos que chamar os especialistas, né? A depender da situação, é possível fazer algum treinamento nesses pacientes e em algum momento também não vai ser possível. Talvez seja necessário alguma ventilação não invasiva para evitar que essa força tenha mais perda ainda, ok? Porém, esse paciente tem um risco. Ele tem um risco ele já teve uma telectasia. Então, é um paciente que tem algum componente de secreção. Então, ele tem um risco de desenvolver uma possível redução de volume. Então, aqui, ó, embaixo é o capítulo S, o capítulo que representa risco de redução de volume pulmonar, só para justificar também que temos que ficar atento com essa situação. Beleza? Então, são situações aqui, um outro exemplo que vai mais ou menos nessa lógica, né? Ou seja, a gente, quando vai avaliar um paciente, eu tenho que entender o que é importante para aquele paciente, para o que é que eu vou avaliar. Então, quando a gente, a depender da sua área de atuação, em algumas áreas isso é bem localizado. Quando o cara vai para um ambulatório de reabilitação pulmonar, você já tem aquilo bem organizado. Quando é no ambiente hospitalar ou de terapia intensiva, já é um pouco diferente. O paciente chega e você tem, digamos, alguns sistemas que você prioriza avaliar, ou seja, como é que está do ponto de vista ali de nível de consciência, sistema cardiovascular, sistema respiratório e os sistemas relacionados ao aparelho locomotor, neurocentral, neuroperiférico e músculo esquelético. Então, o objetivo dessa classificação, vem para gerar autonomia profissional, ou seja, valorização para que a sociedade compreenda o real papel do fisioterapeuta. Existem várias situações aqui, quando a gente, ao longo dessa construção, no sistema cardiovascular mesmo, eu estava conversando com a professora lá da UFMG, professora Daniele Gomes, e ela comentando sobre vários pacientes que têm quadros de insuficiência arterial e chegam com indicações cirúrgicas e após o tratamento lá de reabilitação vascular, cardiovascular, conseguem sair de uma situação cirúrgica para uma situação que ele consegue ter uma vida com melhor qualidade sem um tratamento cirúrgico. Então, a gente muda muito a vida das pessoas e precisamos que a sociedade entenda e que também todo o sistema de saúde, porque às vezes nós já avançamos muito, mas ainda temos muito mais a avançar, e isso em várias situações. Nas áreas musculoesqueléticas nem fala. Na minha opinião, todo paciente ele deveria ser primeiro avaliado pelo fisioterapeuta, caso ele não tenha aquelas bandeiras vermelhas, febre, coisas sugestivas de uma possível infecção, para aí sim, posteriormente, pensar, porque nem tudo se trata com remédio, cirurgia. Várias coisas podem ser tratadas com outras intervenções, e nós, fisioterapeutas, temos várias intervenções que podem ajudar na vida da pessoa. Então, só para finalizar aqui, estou vendo que ainda tem um tempinho aqui rápido. Então, aqui um paciente com fibrose pulmonar idiopática. Então, a gente olha a doença ali, a gente já pensa logo em algo restritivo. Ele está ali em ventilação espontânea ao ambiente, saturando 97, porém tem queda de saturação aos esforços moderados. Então, repare, esse, no caso, não tem problema de oxigenação repouso, só esforço. Ele também apresenta sinais de desconforto, de aumento de trabalho aos esforços moderados. Então, ele não tem o repouso, só os esforços. E ele tem uma ausculta ali com crepitações finas nas bases, possivelmente por o quadro dessa hipoventilação pela fibrose. Está um pouquinho taquipneico, tosse seca, ou seja, aparentemente não tem secreção, e está ali com a PI máxima dele está em menos 60, então equivale a 70% do previsto, ou seja, só tem 30% de alteração de força, tomando como referência o 100%, e a capacidade vital deu um valor ali de 1,05, ou seja, 33% do previsto, ou seja, 67% de problema. Então, se fôssemos gerar esse diagnóstico, seria, não é, o diagnóstico restritivo, o status dele, então seria o 0,3, né, modo não, o 0,2,
Passa a hemodinâmica, por favor. 0,3, né? Ou seja, ó, um status restritivo, baixa oxigenação, no caso, não é o repouso, é o esforço, tá vendo? Desconforto respiratório moderado também é o esforço, tem uma grave redução de volume pulmonar. No caso aqui, é não recrutável, não tem como você expandir áreas de fibrose pulmonar de uma forma assim, né? Pelo menos eu desconheço, exceto que você tenha possíveis áreas de atelectasia próximas que sejam de possivelmente reversão, tá bom? E por fim ali, uma redução moderada de força muscular inspiratória. Então isso aí pode ajudar a guiar o seu raciocínio, ou seja, não tem que recrutar esse paciente, tem que focar no desconforto, tem que focar talvez em tentar melhorar algo de força e buscar também outras estratégias de melhora também de capacidade aeróbica para que ele possa fazer a mesma atividade com menos gasto energético. Beleza, gente? Acho que basicamente é isso. Acessem o sistema. Essa classificação, ela não tem uma classificação da nossa profissão, que ela visa facilitar um pouco a nossa comunicação, criar um pouco também a cultura de usar o diagnóstico na nossa prática, porque senão a gente acaba sendo simplesmente um técnico que apenas faz intervenções. A gente tem que fazer intervenções quando houverem critérios para que elas sejam feitas, ou seja, muito se fala em valor em saúde, ou seja, você fazer algo que gera resultado. Então, se você está fazendo algo que não vai gerar nenhum impacto para a vida da pessoa, precisamos refletir se aquilo deve ser feito, ok? E aí vem várias discussões mais afundas também, né? Ou seja, quanto tempo eu preciso para gerar um resultado e assim por diante, tá bom? Então, agradeço aí a todos os presentes, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do que é a classificação. Jaqueline colocou ali, eu poderia dar um exemplo de diagnóstico em VM? O diagnóstico de VM, Jaqueline, também, você vai seguir essa lógica de identificar uma variável que representa aquele volume pulmonar, você vai definir o 100%, o que seria o 100%, você vai ver quanto de alteração tem e você vai gerar. Vou dar um exemplo, eu estava ontem na UTI com meus alunos, aí cheguei para atender um paciente. Uma jovem, até um quadro bem grave, uma leucemia descompensada, o pulmão estava bem, um sangramento pulmonar e tal. Quando eu cheguei, a complacência dela estava em 25, tinha caído um pouquinho para 22, e a resistência dela tinha subido bastante. Aí eu, aparentemente, assim, não tinha sinais de secreção, e quando eu fui chegar perto, o que é que eu vi? O sistema de aspiração fechado, alguém que foi abordado, não tinha tirado completamente a sonda, então a sonda ainda estava dentro do tubo. Aí quando eu tirei a sonda, fechei o sistema de aspiração fechado, reavaliei a resistência voltou para o valor que estava. Então, a gente vai fazer a avaliação semelhante a um paciente em ventilação espontânea. Você vai ter até mais parâmetro, já que você tem um valor numérico de quanto de ar deveria estar entrando com aquele paciente, e aí você vai gerar o seu diagnóstico. Então, basicamente isso. E eu vi também que, Fabiana Palma, acho que é aqui de Salvador, se não me engano. Uma colega aí, uma vez que a CBDF é baseada na CIF, não seria prudente manter a mesma linguagem da CIF? Função do sistema orgânico, ok. Veja só, Fabiana, excelente consideração. A CBDF ela tem alguns pontos da CIF, mas ela tem algumas questões diferentes, né? O agrupamento dos sistemas, o que foi agrupado dentro de cada sistema. Existe uma lógica diferente, já que nem sempre a CIF consegue contemplar essas variáveis. Então, você tem uma forma mais objetiva de gerar um diagnóstico específico. Quando você pega lá, por exemplo, os capítulos de urinária, genital e digestória, você vai ver que tem todo um refinamento também, como nos outros capítulos também. Então, por isso que nesse sentido, houveram algumas... houve uma coisa mais específica nesse sentido, e que represente a nossa identidade, o que é importante para o fisioterapeuta. Se a comunidade achar que tem que acrescentar outras coisas, isso vai ser enviado. Agora, por exemplo, está disponível o envio até dia final, agora de maio. Qualquer pessoa, não existe dono na CBDF. A CBDF é da fisioterapia, e aí cada um sugere, isso vai ser avaliado, como foi avaliado, várias coisas já foram incluídas, e a gente pode mudar. Então a gente pode mudar, são diagnósticos mais agrupados, é algo específico do fisioterapeuta e que pode ajudar na nossa profissão. Acho que basicamente, se o professor Francimar ou o professor Fernando quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade também.
Especificamente, né, Bruno, primeiro eu queria parabenizar as duas palestras, né, pedir desculpa ao Fernando pela confusão que eu fiz no início, eu estava um pouco nervoso ali com os problemas técnicos, esqueci de falar do Daniel, te confundi, mas, cara, te confundi com um cara brilhante, né, que é o Fernando Guimarães, então, são dois caras amigos, assim, que eu sou muito. Então, perdão e parabenizar pela palestra dos dois, né? Eu imagino que para muita gente deve estar achando complicado, e olha que é complicado mesmo entender, mas depois que você entende, sobretudo depois que você aplica o aplicativo, né, que você usa o aplicativo, fica tudo mais fácil. E a gente vê que esses caras conseguiram fazer milagre, né, que é transformar 1.700 páginas com incontáveis códigos em algo que é muito simples, de fechar uma codificação em cima das ferramentas semiológicas que podem ser utilizadas para o diagnóstico fisioterapêutico em vários órgãos e sistemas, né? E é importante dizer que contempla a fisioterapia respiratória não só esse capítulo, né, de deficiências cinéticas funcionais respiratórias, né, professor Fernando, mas cardiovascular muitas vezes vai ter um diagnóstico ali no meio, neuromúsculo esquelética, metabólica, eventualmente tegumental, você tem que pensar em ver o paciente de uma forma global. Isso que a dúvida da Fabiana é importante, acho que diferenciar, e o Bruno e o Fernando podem falar melhor do que ninguém, que a CBDF ela é baseada na CIF, mas ela não é uma aplicação integral da CIF dentro do diagnóstico fisioterapêutico, né? Eu diria que, por exemplo, o capítulo de metabólica, que eu pude contribuir bastante, né, para o diagnóstico tem muitas particularidades ali que não entram, né, não são contempladas dentro da CIF, né? A síndrome, as disfunções metabólicas terminam considerando composição corporal, disfunções laboratoriais, e obviamente isso impacta na função cardiovascular e na aptidão cardiorrespiratória. Então, essas particularidades elas acontecem, e a CBDF, isso eu acho que dá à CBDF uma identidade própria do diagnóstico fisioterapêutico, né? Vai estar sempre em mutação. Parabéns, Bruno, pela brilhante apresentação. Valeu, meu Bruno. E Fernando também, né? E uma coisinha, acrescentar aqui, Fabrício também colocou ali que isso vai ajudar o uso de tecnologias, com certeza, né? Ou seja, vai estimular muito a universidade a melhorar os instrumentos de avaliação e fazer essa cultura também. E uma outra coisa também, só reforçando as colocações, que a outra parte está em andamento. Assim, participação social e... Isso, a parte de limitação de mobilidade, de movimento, mobilidade, e também a parte de restrição à participação social. Porque você vê que hoje em dia, né, só um exemplo rápido até para as pessoas compreenderem, você pega no sistema de saúde. Quem é que disse que o cara volta ou não a trabalhar? É o médico. Será que o médico é o profissional mais habilitado para dar esse diagnóstico de possível restrição laboral? Na minha opinião, não. Mas é assim que funciona, porque no sistema de saúde hoje em dia, os códigos que valem são os códigos de doença e a gente, de uma forma geral, você perde a autonomia. E a partir do momento que você tem o seu código, você tem um diagnóstico, você tem uma informação. A gente já discute muito isso. Você pega a tabela lá do SIGTAP, você pega lá os códigos de atendimento fisioterapêutico, são atrelados a código de doença. Eu não estou dizendo aqui que o fisioterapeuta tem que compreender doença, tem doenças que a gente pode dar o diagnóstico do ponto de vista de compreensão, mas tem coisa também que não está dentro do nosso escopo. Mas atualmente funciona assim. Então, é uma longa discussão, mas o objetivo é justamente facilitar o uso na prática, né, e melhorar a assistência, melhorar valor e saúde, que é assim. Pois é, Bruno, mesmo que a gente entenda a doença, né, nossa intervenção termina sendo em cima da disfunção, né? Isso que o Fernando fala o tempo inteiro, né? Então, perfeito. É mais importante o diagnóstico funcional. Queria lembrar o Fabrício Fontoura, ele tem uma aula que eu acho fantástica, que eu tenho tentado replicar esse entendimento da metodologia que ele usou, que é mostrar que tem tantas doenças na reabilitação cardiopulmonar que o diagnóstico e o impacto na disfunção é muito mais significativo com a reabilitação, com a fisioterapia, do que com o uso de alguns medicamentos que trazem uma relação custo-efetividade muito menor, né? Fernando?
É Por importante. favor, fala aí, meu amigo. Eu ia justamente cutucar você. Você é o mentor desse. Você começou com esse processo e trouxe esse cara brilhante que é o Bruno para fazer isso acontecer. Então, eu acho assim, o que nós entendemos ele gera realmente identidade, né, e também gera autonomia profissional, né? Então isso foi um ponto que é fundamental e ele é um caracterizador realmente ele traz especificidades da fisioterapia, né? E agora outra coisa importante que eu queria chamar a atenção, assim, que até foi uma frase que a gente viu uma vez de uma colega, ele vai diferenciar os meninos dos homens, dos grandes, né? Porque ele não é tão... o sistema, ele simplifica mais você chegar no diagnóstico. Como bem o Bruno colocou, em segundos, às vezes em minutos, você chega no diagnóstico. Mas a complexidade dele é você usar os instrumentos certos, usar realmente os instrumentos de avaliação semiológica para ser assertivo. Senão a gente banaliza, a gente dá qualquer diagnóstico. E dar qualquer diagnóstico significa dar o tiro errado, porque se você faz diagnóstico errado, você trata errado, você conduz a terapêutica de maneira equivocada, errada também. Como o médico faz, como todo mundo faz, né? Existe erro de diagnósticos de outras profissões. E assim, você pode ter 3 pacientes com pneumonia na UTI, mas com 3 diagnósticos fisioterapêuticos diferentes. Então, ou seja, o diagnóstico nosológico é o mesmo, né? O de doença é o mesmo, mas o diagnóstico de fisioterapia é diferente, porque a prescrição é diferente. E a prescrição para esse paciente que você fez agora, ela vai mudar amanhã de manhã, porque o diagnóstico fisioterapêutico mudou também. Então, veja que é algo que realmente é dinâmico, é bem dinâmico, e que muda, né, conforme a mudança semiológica, né, de graduação de leve para moderado para grave, né, em relação ao aspecto funcional. E tem muitas especificidades da fitoterapia mesmo, né? Assim, a CIF, ela colabora bastante, muito, a gente agradece. Então, assim, porque realmente ela foi um direcionador para nós, né? A gente teve contribuições de pessoas estudiosos, de pesquisadores importantíssimos da CIF no Brasil inteiro, né? Então, isso nos ajudou bastante, mas ela é muito específica da fitoterapia. Esse próprio capítulo de respiratória tem especificidades que não tem na CIF, né? De metabólica, né? Que o Francimar falou também. Então, assim, é muito bacana mesmo, e ele gera valor, né? O Bruno falou muito bem, gera muito valor, né? Porque primeiro que você vai ser um prescritor, né? Você vai prescrever a conduta baseada naquele diagnóstico. E muito legal, e tem o de saúde também, né? E assim, ele está em transformação, né? A gente está evoluindo com ele. A proposta agora, a gente, em parceria com as associações científicas, aqui com a Sobrafir e com todas do Brasil inteiro, a gente escrever diretrizes para mastigar mais ainda para o profissional, ou seja, para ele saber quais são os instrumentos semiológicos de avaliação que são recomendados para cada análise de qualificadores de função lá aqui na respiratória, na metabólica. Então, assim, isso vai ser muito bacana, isso vai gerar mais valor ainda e mais assertividade. Eu tive recentemente no Ministério da Saúde, Bruno e Francimar, eu já falei para Bruno, e que porque o grande problema do SUS, né, hoje, por exemplo, e também estive também na ANS, é que você vai lá no SIGTAP, por exemplo, você tem CID só. CID, você tem doença. Então, é muito fechado. E eu tive uma promessa, e já veio para mim até a resolução normativa do Ministério, eles estão colocando a CBDF no Ministério. Então, vai estar a CBDF agora. Né? Na próxima publicação deles vai estar a CBDF, ou seja, quando você está no SIGTAP, Brunão, vai ter CBDF também. São 2 únicas profissões que vai ter diagnósticos. Vai ter a CID, né, de diagnóstico de doença, e vai ter CBDF, diagnóstico de fluido. E lá ele coloca na normativa que, à medida que apareçam outros diagnósticos de outras profissões de saúde, para serem colocadas, para serem incluídas também. Por quê? Porque isso é diferente.
Eu tenho um paciente que tem o diagnóstico médico e tem o diagnóstico fisioterapêutico, né? Só que o médico ele trata de uma maneira, eu trato de outra, porque o meu problema é diferente do problema do médico. Eu não trato a pneumonia, né? A gente não trata a pneumonia, a gente não trata a doença, a gente trata as alterações de função, né, que são decorrentes disso. Então, sensacional, obrigado, cara, vocês são maravilhosos. Repito, esse meu irmão aqui, Francimar Ferrari, é genial, um cara que eu conheço já. Eu era menino, ele já era fisioterapeuta, ele já fazia sucesso. Então... Eu tenho 10 anos a menos de formado, amigo. O que é isso? Ele disse que eu fui para um congresso como estudante lá e ficava lá vendo você, o Duarte, o Azeredo. E Brunão, esse cara galera boa, né? Esse cara show de bola. Bruno Diamante. Mas olha, gente, eu queria expressar aqui essa satisfação de estar com essas duas feras aqui, compartilhando isso com os amigos do departamento, o Daniel, a Débora, o Fabrício e o Vinícius, né? Porque são todas pessoas realmente muito especiais, né? São pessoas notáveis. E assim, talvez a gente não tenha a real dimensão do quanto é importante a CBDF, né? Quanto essa iniciativa do Fernando e essa visão dele de, na Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos, ter percebido de que, poxa, o referencial está aqui, nós temos um referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos, tem um capítulo aqui só tem vários capítulos de intervenção dentro das várias áreas da fisioterapia, tem um capítulo aqui onde tem vários recursos de avaliação funcional, mas isso está meio que desconectado, né? A gente precisa, a visão do Fernando de falar, a gente precisa agora criar uma classificação brasileira de diagnósticos fisioterapêuticos, e isso foi tomando proporções cada vez maiores, a coisa foi ficando robusta, né? Como ele falou, teve participação da academia, das diversas associações científicas, de estudiosos da CIF, de estudiosos de cada especialidade. Aqui a gente vai esquecer o nome de alguém, se a gente, né, for falar todos os professores e pesquisadores que participaram desse processo, capitaneado por esses dois caras aí, criaram uma coisa extraordinária, né? De quase 1.800 páginas, incontáveis códigos, eu não sei nem quantos códigos são, mas o que é interessante, o que é fabuloso, é você saber que com aquele código QR Code que vocês viram aí, você pode baixar um aplicativo e você só usar as ferramentas de diagnóstico funcional e semiológicas que a gente usa no dia a dia, mas trazendo um direcionamento, né, Bruno, né, Fernando? Sim. Mais assertivo, para que você possa usar aquilo lá. Coloca no celular, a CBDF, é só clicar ali que ele abre, ó. Clicou aqui, vai abrir a CBDF aqui. E já está o aplicativo funcionando, então, Fernando? A gente já pode baixar o aplicativo? Abriu. Isso que eu tinha porque ela é tipo um link de acesso. Para ser mais rápido, o rapaz na época da TI Grande Gleidson, ele sugeriu que fosse uma página PWA, uma coisa, só o link, porque você pega o link e acessa, justamente para facilitar e ser rápido, ou seja, não ser bem mais rápido, que é muito rápido. Você acessa, não trava muito. Será que você consegue aí, Bruno, entrar no seu computador? Eu não estou conseguindo compartilhar minha tela. Eu acho fantástico, justamente, se o pessoal conseguir acessar e usar uma vez, que vai ver que aquilo que parece tão complexo, né, tantos códigos que estabelecem ali... Você não consegue abrir aí, Francimar? Com o QR Code? Você não... Eu vou tentar aqui. E tem outra coisa, porque eu não... Você digita só cbdf.cofito.gov.br. Porque aqui, aparecendo aqui, eu vou ter que pegar esse QR Code e baixar no meu celular. Não. Então, digita cbdf.cofito.gov.br. Mas você está com a projeção, quer tentar aí? O Maldani, fica mais fácil. É cbdf.cofito.gov.br. Eu vou tentar aqui, peraí. Bota aí, Maldani, não. Porque, gente, o que é fantástico é que você vai ter ali itens... Ele é muito...
como é que eu posso dizer, é fluido, né? Muito E quando você começa a autoexplicativo, acessar, né? é mais didático. Quando você começa a acessar, Didático, você você entende vai até mais botando do que a ali apresentação. e em questões de Agora minutos clique. você consegue. Olha lá aí, É, pronto. Vai lá, Fernando, fala aí. Fernando ou Bruno? Então, Ó, ó, por exemplo, sistema aí, ó. orgânico. Clica aí, Maldonado. Um exemplo aí, por exemplo, ó, pegando outra situação, o paciente teve um acidente vascular encefálico, tem hemiplégico, muito comum, né? Vamos lá? Olha como ficaria bem Então, claro. bota deficiência cinético-funcional, neurofuncional, Maldano. Neurocentral, neurocentral. D02, Neurocentral, clica lá, desculpa, Maldonado. neurocentral, porque pode ser neurocentral ou neuromuscular periférico. D02, né? isso, D02. Clica ali no status, Olha. hipotônico. Olha o status. Status, hipotônico. Função mental, digamos que ele está lúcido, Glasgow 15, não tem nada na função mental, bota aí, sem alteração de função mental. Caso ele tivesse alguma alteração de função mental, por exemplo, você usou um Glasgow, só definir o instrumento, ver quanto de alteração, aí você vai dizer se é alteração de nível de consciência ou cognitivo. Controle de movimento, digamos que você não avaliou, coloca não aplicável, Maldonado, por favor. Não aplicável. E aí você, força, digamos que ele está totalmente plégico no lado direito. Plégico. Então, força, vamos colocar lá, completa alteração de força 4, e a gente vai marcar o segmento, não foi hemicorpo, e aí depois a gente vai qualificar ali como direito. Ó, botou direito, ó, enviar. E aí a gente bota adicionar, para poder ele ficar adicionado. Se nós quisermos, para clicar no linkzinho de copiar. E esse paciente, por exemplo, ele tem risco de digamos que ele tem risco de ter dor no ombro pela luxação, não tem? Poderíamos colocar então lá, sobe lá, Maldonado. A gente vai botar agora o risco. Já tem um diagnóstico aí, tá vendo? Outro diagnóstico, o risco de ter uma alteração musculoesquelética. Então, S lá em cima, S0, falei no S03. S03. Aí não apaga o que tá, não. Pode ficar tranquilo que ele salva por cima. S03. Isso. Escolha o status de risco agora. Com risco. Aí por que eu estou falando com risco? Não estou falando da cabeça para fora, não. É porque pacientes que têm quadro de acidente vascular encefálico com hemiplegia, ele tem um percentual de ter dor no ombro, aquela síndrome, não é ombro-mão? Digamos que digamos que ele está com a dor moderada. Uma subluxação de ombro e está com alguma dor. Uma dor moderada, 7 de 10. Então, a gente vai lá. Desculpe, não. Voltando, desculpe. Ele não está com dor ainda, não. Ele não está com dor, não. Com risco de dor. Com risco de dor. Se ele tivesse com dor, ele já teria o diagnóstico de deficiência. Então, é com risco. Com risco de dor. É com risco de dor, não é? Isso. Agora, preciso saber da força. Com risco de força. Com risco de perder força, né? E com risco de alteração de mobilidade. Isso. E aí, aonde? No segmento, ombro ou membro superior direito. E depois qualifica. Afeta um segmento do corpo e aí qualifica membro superior direito. E adiciona lá. No caso, isso até é uma sugestão, porque a classificação está até aberta, né, Fernando? Eu até mandei essa sugestão, porque quando a gente faz o risco, quando tem o mesmo sistema cometido, tem algumas situações que dá essa dificuldade, porque às vezes ele tem um problema já de força, e aí talvez a gente pense em colocar um não se aplica ali também. Porque às vezes, por exemplo, força não se aplica nesse caso, que ele já foi avaliado força, ele tem redução de força, né? Aí bota adicionar. Então, explica os dois diagnósticos aí, Bruno. Ou Fernando. Pode, Bruno. O diagnóstico ali primeiro, né, que ele tem um problema da deficiência neurocentral, então ele tem ali a fraqueza, então isso vai definir ali como objetivo, né? Ou seja, tentar ganhar alguma coisa de força, tentar fazer com que esse tônus volte para o basal e, quando for possível, avaliar esse controle de movimento. E o diagnóstico S, ou seja, ele não tem ainda problema musculoesquelético, digamos assim, ou seja, articular, de dor, mas ele tem risco de ter. Então, ele tem com risco de deficiência musculoesquelética. Risco de quê? De dor e de alteração de mobilidade. Esse de força aí não se aplicaria, né? Porque ele já tem o problema de força neurocentral. Então, justificaria aqui intervenções preventivas para poder evitar. Tem um exemplo que eu dou também, Bruno,
de um idoso, por exemplo, que interna num hospital com uma luxação uma fratura de quadril, de colo de fêmur, por exemplo. Ele tem um problema músculo-esquelético, ou seja, D0, né? Ou seja, ele vai ter um D03. Mas tem também um S respiratório. Ô, Maldani, é possível mostrar porque quando eu pelo menos que você está linkando aí, a gente não está aparecendo as opções. Só para o pessoal. Não está aparecendo, Mas não está aparecendo. Talvez você só tem que digitar lá e acompanhar junto. Porque não está aparecendo aí as opções. Porque, gente, quando ele bota aqui no lado, vai aparecer todas as deficiências, né? Isso, Não é tão rápido. Mas esse paciente da idosa, ele pode ter um D musculoesquelético e um S respiratório. Aí, olha aí, isso aí. Aê! Tá vendo? Pô, o Maldonado é foda, o cara é bom mesmo, hein, meu? Não, o Maldani esse cara é um nerd danado. Ele o cara... Cabeção. E ter outra notado coisa, a inteligência dele. O cardiovascular mesmo, um diagnóstico super importante, né? Ou seja, que mede capacidade aeróbica, ou seja, as pessoas com melhor capacidade aeróbica, isso tem relação com desfechos, né? O capítulo de metabólica, então, isso abre espaço para o fisioterapeuta em vários aspectos, não só no hospital, o paciente pós-hospital, né? Ou seja, como o professor Francimar costuma falar, professor Fernando, recomposição corporal, reabilitação cardíaca, vascular, metabólica, é um mundo que tem para aí, né? Para ajudar as pessoas a terem vida melhor, né? Que isso que é o nosso objetivo final, né? Mas vai lá, aquele caso, Fernando, que você estava falando. Vai lá, vamos lá. Nós temos 3 minutos. Status estrutural. Então, é uma fratura de colo de fêmur, né? Então, músculo esquelético. Aí, com lesão aguda de estrutura, né? Aguda, porque não é crônica, né? Aí vamos colocar lá moderada dor, por exemplo. Ela está com dor lá no quadril dela, né? Ela fez cirurgia. Preciso saber da mobilidade articular. Vamos lá, colocar moderada redução, se avaliou, está com moderada redução de mobilidade articular. Força, perde força muscular, né? Pode ser também moderada também, ou grave, né? Para não ficar tudo 2. Mas afetando um segmento. Qual que é o segmento? Membro inferior direito. Vamos lá. Vou colocar membro inferior direito. Quadril, né? Desculpa. Quadril direito. Isso. Exato. Então, aí ela vai ter... É que ficou junto com aquele outro, né? Mas ela vai ter uma deficiência cinético-funcional respiratória, né? Pode falar, Brunão. Respiratória, músculo esquelético. Músculo esquelético. Com lesão aguda de estrutura, moderada dor, moderada... Entendeu? Perfeito. E só reforçar que, né, Fernandão, que assim, como é que Fernandão chegou a essa moderada redução de amplitude de mobilidade articular? Isso. Ele, provavelmente, o profissional, ele usou um goniômetro, uma goniometria, ele viu qual é o valor de alteração, por exemplo, deu 60 graus, e o valor era para ser 180. Então, 60 de 180 é 33%. Então, ele tem 67 de problema. Então, repare que não é do nada que a gente chega às informações, né? E aí você vai construindo. Isso serve para você quantificar também, ou seja, depois, quando você reavaliar, como é que você sabe que ele melhorou, ou que ele não melhorou, ou que ele piorou? É através... Tem um dado objetivo de melhora, né? Você pode avaliar... Como o diagnóstico ele é para apontar para a proposta terapêutica, né, para a prescrição, né, para o objetivo, aí você pode colocar de respiratória para ela o S04 de respiratória, Vinícius. Que você sabe que é idosa, né? Está acamada, está deitada. Então, ela tem risco, né? Então, com risco de deficiência cinética funcional respiratória, aí você fala, com risco de alteração da oxigenação, o que vocês acham? Sim, muitas vezes sim, né? Se está restrita ali, vai reduzir volumes pulmonares, né? Exatamente. Repouso, né? Com risco de desconforto para respiratório, repouso também. Ó,
com risco de alteração de volume pulmonar. O Maldani já está sacando tudo aí, cara. Ele está bem. Não é fácil, Maldani. O Maldani não é fraco, não, velho. Sim. E aí, com risco de perda de força muscular. Na força respiratória. 15 respiratória, isso. Aí vai enviar. Simples assim. Cadê? Não foi? Já foi daí a definição. Você pode copiar e colar no ponto A. Isso. Ela vai ter 2 diagnósticos. Por que é 2 diagnósticos? Porque o fisioterapeuta vai ter que olhar para essas duas coisas, né? Tanto para a perninha dela lá que está machucada, que tem uma deficiência cinética funcional musculoesquelética, como também para o pulmão dela, que não tem nenhum problema, mas tem risco de ter, né? Porque ela está acamada. Gente, eu estou preocupado que o sistema pode nos cortar a plataforma daqui a pouco, porque eu vi que a gente está com 1 hora e 31 minutos. Ela já está avisando aqui, viu, Francimar? Do tempo. Oi? Já. A plataforma já está avisando aqui já. Se pudéssemos, a gente podia ficar até amanhã aqui, né? Mas eu acho que cabe, eu queria agradecer demais a disponibilidade do doutor Fernando Muniz e do doutor Bruno Prata, desses 2 caras geniais, de poder demonstrar um pouquinho do quanto é interessante essa classificação brasileira de diagnósticos fisioterapêuticos e quanto foi trabalhoso desenvolver isso. Tiveram um suporte da TI, do COFITO, que facilitou transformar algo muito complexo e grande em algo bem simples, que vocês estão vendo aí no sistema. Olha, a Sobrafia, o professor Maldani colocou ali o código, o link, né, para vocês acessarem. Então, acessem a CBDF, usem isso no dia a dia, procurem aplicar, vocês vão ver o quanto isso é funcional. O professor Daniel França já está usando lá em Salvador, eu já estou colocando. Foi estendido, viu, na clínica. Oi? Foi estendido até o final de maio. Até o final de maio, as contribuições, tá? Então, até o final de maio, quem usar, quem tiver alguma sugestão, contribuição para fazer, a gente vai estar recebendo até o final de maio essas contribuições. Maravilha. Porque vai estar sempre em mutação, né, professores? A gente vai estar sempre mudando e vendo oportunidades de melhoria. Eu acho que existe algum projeto para ver a questão da participação social mais adiante, do impacto na limitação para atividades, né? Enfim, que aí tem ainda contemplando a CIF, mas isso é uma coisa de longo prazo, né? Fala lá, Bruno. E só rapidinho, e reforçando também, né? Ou seja, a Sobrafia, né? Ou seja, juntamente com o COFITO, as 3 resoluções lá da fisioterapia, né? De terapia intensiva, de respiratório, de cardiovascular, ela tem lá um dos códigos, né? Um dos atribuições de determinar diagnóstico e prognóstico fisioterapêutico. E a CBDF, ela pode ajudar a nós podermos utilizar isso de uma forma mais padronizada e buscar melhorar. E sempre busquem cada um no seu dia a dia. Tem alguma variável que é muito importante, um desfecho muito importante, que não está sendo contemplado? Pensa e sugere que é importante. É só cada um no seu dia a dia que vai poder fazer essa definição, né? Porque esses vários olhares que é importante. Perfeito. Gente, muito obrigado, professor Fernando, muito obrigado. Sou Bruno, cara, sou fã de vocês, é um aprendizado constante, enfim. E eu acho que a gente tem que agradecer em nome da fisioterapia esse trabalho que está sendo feito, né? E eu tenho certeza que a Sobrafia é a associação mais com maior robustez para divulgar o trabalho da CBDF, aprimorar a CBDF. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. E é importante que a gente agora capilarize essas informações, tenha oportunidades de melhoria, mas ela já começa gigante, né? Em termos de... E eu digo como um cara que sou da prática clínica e trabalho na gestão, já tenho utilizado, até no consultório, de sair o laudo do paciente lá, uma avaliação, e eu já coloco lá embaixo a classificação, a CBDF. Isso dá um valor, né? É muito importante, né? E até porque você pode depois, como o Bruno e o Fernando mostraram, a gente pode verificar
a melhoria, né? Não é só um diagnóstico fixo, mas é uma ferramenta que te permite quantificar o quanto esse paciente está ganhando em termos de funcionalidade. Parabéns. Quero agradecer fortemente aos meus parceiros do Departamento de Fisioterapia, em especial ao Maldana, que nos salvou hoje, conhecendo e resolvendo aí as demandas tecnológicas. Esse cara é genial. Valeu, galera. Um beijo grande a todos, um abraço Obrigado, grande a todos. Vamos juntar a CBDF. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. E vamos andar para frente com esse projeto lindo aí. Valeu. Tudo de bom. Obrigado. Noite maravilhosa. Até mais, pessoal.